nessa circunstância, de o ponto Deus no cérebro. Então, o Goswami, inclusive, toca alguma coisa nessa questão, que é chamado algo como se fosse, se não me falha a memória, um ponto quântico, coisa dessa natureza. Mas há muitas descobertas por se fazer, sem dúvida. Você, nas muitas cartas que o livro se compõe, você fala de uma que toca a nós espíritas, especialmente, e eu vejo o espiritismo contribuindo de várias maneiras para essa cultura espiritual da humanidade. Mas talvez, já que estamos falando em ciência, aquela maior contribuição, que é a união, né, da razão e da fé. É uma das cartas, é a 19ª aqui, não é isso? Eu não me lembro se é a 19ª, mas falamos sobre essas questões, sim. Isso nos abre na oportunidade, numa abordagem talvez universalista da questão. Que era como, nos parece, pensava Kardec, sim, de um modo realmente espiritualista. E como foi falado sobre a fé e a razão, nós traríamos aqui a nossa consideração, o grande ensino do grande ser que foi e é. Nós não deixamos de ser por abandonar o corpo físico, ou porque o corpo físico completou a sua tarefa, digamos assim, em nos auxiliar a nós, que essência em realidade somos, que é João Paulo II. O João Paulo II tem uma encíclica aos seus cardeais, que é Fides et Ratio, e ali coloca, ainda que não seja literal a nossa colocação aqui, mas o sentido é esse mesmo, a fé e a razão são as duas asas sobre as quais nos apoiamos para que cheguemos ao nosso destino, que é a própria origem nossa, a fonte da vida. Você sabe que quando ele disse isso, escreveu, né? E falou também sobre o céu e o inferno, eu falei, não é possível, João Paulo anda lendo Espiritismo. Eu volto já já com o João. Eu estou conversando com o João Alfredo Sinício e ele está tecendo comentários que permeiam toda a sua obra, Nova Era Consciencial, que a gente está recomendando, inclusive, como uma obra muito importante para a gente entender o momento que estamos vivendo, até porque ele coloca o momento, e a gente concorda plenamente com isso, como a grande proposta da esfinge, né, de nós decifrarmos. E eu diria que a grande esfinge, na verdade, somos nós mesmos para nós mesmos, né? Nós precisamos nos autodescobrir, né? O autodescobrimento. Mas, João, no bloco anterior, você falou de algo e que nos lembrou o seguinte, que nos parece que faz parte desse momento que estamos vivendo, quase que como uma revisão de tudo que já fizemos, construímos e pensamos. De alguma maneira, tirarmos o sumo disso e com isso partir para o novo. E parece então que a gente está fazendo uma grande revisão. E Kardec falava isso na Gênesis, da grande embate das ideias, e como eu tenho acompanhado o embate da ideia central de todo esse processo. Porque tudo começa aí, essa nossa consciência de filhos de Deus que somos, e que temos o Criador, o Pai, como queremos chamar, você até para não antropomorfizar, você fala a fonte da vida. A fonte da vida, né? Mas a gente viu aí esse grande embate sobre Deus, né? E você tem a 20ª carta fala do desaparecimento de Deus. Como é que é isso, João? Na verdade, o desaparecimento de Deus é tratado por um outro autor, e nós nos valemos da fala desse autor para compor o nosso pensamento e texto. Ele diz que, por mais estranho que pareça, Deus desaparece gradualmente da Bíblia. Coloca que no primeiro livro, Deus está mais do que presente quando Moisés o encontra, e ele também está presente sob forma de nuvens, sobre as tendas, lá no deserto, no caminho dos judeus em direção à sua liberdade, no Êxodo. Ao longo do processo, Deus ainda
se apresenta, se é que se pode utilizar essa expressão, a quem lê e vive novamente, né, o Velho Testamento. Já no Novo, essa questão vai desaparecendo e ele nos coloca que, ao final, o próprio Deus diz: ocultarei deles a minha face, vejamos o que farão. É algo assim, não é literal também, que eu não tenho nesse momento exatamente a literalidade dessa fala, mas seria Deus nos dizendo: ocultarei deles a minha face. E assim coloca esse autor o desaparecimento de Deus dessa forma. Mas, claro, que o entendimento, em última instância, na verdade, era para que nós percebêssemos na nossa própria face a divindade. Fomos ou não fomos feitos à sua imagem e semelhança? Seria uma reflexão. João, nos parece que, diante disso que você está colocando, que a religiosidade, sim, é um sentimento natural, marca do Criador em nós, porém a religião, ela realmente, essa tende a assumir. O que você entende que precisa acontecer com as religiões dogmáticas, por exemplo? Seria e eu sei que, quero crer que a sua colocação não tem a intenção do que vou dizer, uma leviandade muito grande nossa, uma pretensão desmedida, queremos apresentar uma resposta cabal à colocação que aqui foi feita. No entanto, devemos ter uma posição, é óbvio, e a nossa posição é que há que evoluir. Entendemos que nesse momento que estamos vivendo, início de milênio, entre as várias revoluções que estão a ocorrer, ainda que não percebidamente, uma das quais é de natureza sociológica, e você nos lembrava que é sociocosmológica, há uma revolução ambiental, eco, portanto, mas que entendemos que é cosmológica. Enfim, há também outra revolução que é na área do saber, onde entendemos que religião e ciência compõem um par de saberes, unívoco mesmo, ainda que esteja separado aparentemente desde cerca de 1453, algo assim, na virada da Idade Média para a Moderna.